Hoje eu vou falar um pouco sobre o que me incentivou a ler. Então eu vou falar de alguns livros que foram assim, talvez um pontapézinho para que eu começasse. Eu não tenho todos eles, né? Eu tenho alguns deles e são livros que eu pretendo mais pra frente comprar, né? Que eu quero ter esses livros que me incentivaram a uma leitura. Então, eu vou começar falando da, da minha infância. Não da minha infância, eu vou começar falando dos meus pais, na verdade, né? Eles sempre foram pessoas que gostaram muito de ler. Eles gostarem de leitura me incentivou também, né? Minha mãe, ela, na juventude dela, ela lia muito gibis da Mônica, gibis da Disney, né? E alguns outros. E meu pai era livros mesmo. E tanto que alguns livros que meu pai sempre cita que ele lia quando ele era jovem, eu vou atrás desse livro e eu compro, né? Na verdade, quando ele me dá um sinal, fala, não, esse livro é legal você ler, não, esse livro não é legal você ler. Então, alguns livros que ele lia na juventude eu vou atrás. A minha mãe, ela lia mais gibi, mas também ela lia livros, né? E ela até fala pra mim de alguns livros pra eu também investir, né? Que ela leu quando ela era jovem. Até uma certa idade, nossa, eles liam, que tenho muita lembrança de ver minha mãe lendo, né? Mas hoje, na idade que eles estão, eles já não se importam muito, mas isso ficou em mim. E então eu me lembro muito da minha mãe lendo pra gente na infância. E três livros assim que eu tenho bastante na memória. Eu vou começar com o que eu tenho aqui, que na verdade nem o meu, é do meu irmão. A Bolsa Amarela. Esse livro é uma gracinha. É um livro muito legal para os pais lerem para os filhos, né? Ou até indicarem para os filhos lerem. E a história dele é sobre uma menina que ela era muito sozinha e ela ganha uma bolsa amarela de uma tia dela e ela começa a andar com essa bolsa para cima e para baixo. E algumas coisas que ela vai encontrando, ela vai colocando na bolsa. Então, tipo assim, tem um guarda-chuva, tem um clipes, tem galo, tem... Eu não vou me lembrar de todos aqui, mas também nesse vídeo eu não vou detalhar muito sobre livros, que eu vou contar mais sobre mim. Então, tem umas coisas assim que ela vai colocando na bolsa e ela conversa com essas coisas. Esse galo, lógico, não é realmente assim um galo. Ela é muito criativa e muito imaginativa, então ela imagina todos os objetos da bolsa dela com vida. Então o guarda-chuva tem vida, ela conversa com ele, o clips também ela conversa com ele. E então ela vai enchendo essa bolsa de coisas e coisas. E então a história é sobre a vida dela. E é uma história muito bonitinha, uma gracinha. Minha mãe leu pra gente. Depois, quando eu fiquei mais velha, assim, eu li ele sozinha, né? Quando eu era adolescente e eu chorei nesse livro. Eu confesso que eu chorei. Ele tem algumas ilustrações. E é muito legal, vale super a pena você investir nesse livro aqui para o seu filho, para seus filhos, para você mesmo, né? Vale a pena você ler esse livro. A autora dele chama Lígia, então ela é essa daqui. E ele é um livro que o meu irmão ganhou na escola. Então, gente, meus vizinhos estão rindo, então eu não sei se vai aparecer pra vocês, tá? Mas fazer o que, né? Hoje o cenário tá um pouco diferente porque o meu cenário está ocupado, então esse foi o melhor lugar que eu encontrei. Bom, continuando. E depois dessa lembrança, uma outra lembrança que eu tenho de leitura com a minha mãe é o livro A Menina Nina. O livro A Menina Nina eu não tenho, eu comprei ele
faz uns 2 anos, eu acho, eu apresentei a minha sobrinha postiça no aniversário dela. E é um livro que você se debulha em lágrimas. Porque ele conta sobre quando a criança ela precisa lidar com uma morte de uma pessoa que ela ama muito. No caso, a menina Nina era uma criança, uma menininha, e ela era muito apegada à avó dela. E a avó dela morre, né? Não é spoiler, gente, isso já é muito claro no livro, ele fala, já traz claramente que é uma experiência da criança com a morte, né? E ela então ela precisa lidar com aquilo, né? E ele é um livro muito emocionante, é totalmente assim emocionante. Então, quando minha mãe terminou de ler esse livro comigo, a gente estava se debulhando em lágrimas. E eu falei, preciso passar isso pra frente. Quando eu cresci, né, que eu fiquei já jovem, eu quis passar isso pra minha sobrinha. E quando a mãe dela também leu, elas também se debulharam em lágrimas, porque é um livro lindo. E eu acho que antes da menina Nina, nós lemos O Ventinho. O Ventinho é uma história sobre os ventos, era a família Vento. Quando fala vento, é vento mesmo, gente, esse vento. Então tinha o Ventinho, tinha o Tufão, e enfim. Também foi um livro muito legal para se ler. Eu também já pesquisei lá na internet, você consegue encontrar para comprar. E então, assim, essas são as minhas primeiras lembranças de leitura, né? E então aí, quando eu fui pegando uma certa idade, eu passei uma época que eu não lia muito. Então eu voltei a ler mesmo, foi já, eu acho que pela quinta, sexta série. E foi isso mesmo, pela quinta, sexta série. E aí eu me lembro muito de ter lido Bisabia Bisabel, que eu amei. É a história de uma menina que ela encontra a foto da bisavó dela, então ela cria um relacionamento com aquela foto, ela conversa, né, com a bisavó dela, né, ela tem uma imaginação muito fértil, então ela vive histórias com essa bisavó dela da foto. A Turma da Mão Preta foi quando eu descobri que eu gosto de livros de mistério. A Turma da Mão Preta é um livro infantil sobre mistérios. E eu também li algum livro, agora que eu tô lembrando, então eu não tinha pesquisado sobre ele para lembrar o nome, do Sherlock Holmes. Eu lembro que eu li um livro do Sherlock Holmes e também que eu gostei muito, sobre mistérios, né? E assim, são os que eu tenho mais lembrança assim nessa minha época de escola, os livros que eu gostei muito de ler. Na minha adolescência, eu li Um Amor para Recordar. Eu já tinha assistido o filme, foi meu primeiro trauma, vamos dizer assim, porque eu já tinha assistido o filme e a minha tia tinha um livro, era um livro que era... tinham 3 livros em um só livro, então ele era bem grossão, então tinha umas 3 histórias, e ela me emprestou, falou assim, lê Um Ano Inesquecível, porque o título original de Um Amor para Recordar é Um Ano Inesquecível. Ela falou, lê Um Ano Inesquecível. Eu me debulhei em lágrimas, eu chorei até a alma, lavei a minha alma, eu falei, beleza, vamos ler. Então, acho que foi meu primeiro romance, né? E, gente, me desculpe quem assistiu o filme e não leu o livro, não é muito igual, tá? Assim, é igual, mas não é. A Jamie, ela não é ruiva, ela é loira. E isso foi um baque pra mim, porque eu já tinha ela desenhada na minha mente, né? A moça ruiva. E eu fiquei, gente, por que que fizeram isso? Por que que mudaram a característica dela, né? E eu não achei muito legal. Mas, enfim, né? Então, assim, tem algumas coisas que tem no livro que não tem no filme, informações que tem no filme que não tem no livro, às vezes acontece, mas foi a primeira vez que eu me
deparei com isso e eu achei muito chato, né? E nomes diferentes, tá? Tem alguns nomes que são diferentes de nome de filme. Uma situação que tem no livro que não tem no filme é um baile, né? Que eu me lembro assim, os dois vão embora junto, o Landon Carter e a Jamie. E, bom, que eu na verdade queria falar que ele foi também um dos meus primeiros, né? Eu tive os da infância, esse daqui foi um dos primeiros da adolescência. E realmente, gente, o livro ele é muito mais impactante do que o filme. E eu chorei tanto nesse livro, mas eu chorei tanto, mas eu lembro que eu chorei tanto, mas tanto. Minha mãe lá entrou no quarto, o que tá acontecendo, menina? Ai, eu acabei de ler o livro. E ele é muito lindo, muito mais do que o filme. Eu sou um pouco contra eles terem mudado o título no livro, tá? Eu gosto de coisas mais originais, não gosto quando mudam as coisas originais. Então, o título verdadeiro é Um Ano Inesquecível e ele é muito impactante. Esse daqui eu ganhei de aniversário, né? E aí depois eu reli ele, também chorei muito. E vale muito a pena você ler esse livro. E outro livro também, que é um dos meus favoritos, Pequeno Príncipe. Esse também eu li na minha adolescência. Meu pai ele já tinha lido, né? Então uma amiga minha tinha e ia pedir emprestado para ela, porque como meu pai tinha lido esse livro, eu também queria ler. E esse daqui, essa versão, a minha mãe comprou pra mim de presente, ela fez surpresa porque eu queria muito o livro. E aí de repente ele chegou e eu nem sabia que ela tinha comprado pra mim, eu fiquei muito feliz. E eu já li Pequeno Príncipe umas 3 vezes. E todas as vezes eu choro. Gente, eu choro como se eu nunca tivesse lido esse livro na minha vida. Ele é muito apaixonante. Eu acho que, assim, é um livro que é uma regra que todo mundo deveria ler. Ninguém deveria passar dessa vida para outra sem ler O Pequeno Príncipe. E eu amo de paixão, então ele também é uma das minhas referências para leitura que me incentivou a ler. E tem muitos outros. Eu tive períodos na minha vida, então, o período que minha mãe lia pra gente, depois na adolescência, lá na 5ª série, quando eu voltei a ter contato com a leitura, com esses livros, né? Turma da Mão Preta e Isabel foram indicações da escola. Pequeno Príncipe foi por mim mesma, e na escola eu li também, que foi foi o primeiro livro que eu li rápido na minha vida, foi Percy Jackson, Ladrão de Raios. Eu amei aquele livro quando eu li. Eu me decepcionei totalmente com o filme. A mocinha, ela é loira. Eles me colocam ela morena, isso me deu raiva. Fora mudanças, né, que fizeram, assim, umas mudanças que eu achei muito drásticas no filme e também não gostei. Mas o livro é demais, eu amei, foi o livro que eu li mais rápido. Depois eu li Um Doce Aroma de Morte. Eu não me lembro quem que é o autor dele agora, mas é um livro de mistério também, né? Que acontece uma morte, eles precisam desvendar aquela morte que aconteceu na cidade, então nisso aparece muitos suspeitos, né? Então o livro vai se desenvolver em tentar descobrir quem matou a Adele. O nome da moça era Adele. Então o livro se volta nisso e eu também gostei muito dele. Então assim, foram os meus pontapézinhos esses livros, né? Depois, quando eu já atingi na juventude, na faculdade eu também lia. E aí eu dei uma pausa quando eu terminei a faculdade e aí então eu tô voltando a ler meus livros. Acho que todo mundo tem isso. Vocês também tiveram isso? Uma pausa assim e depois vocês voltaram? Porque eu tive, depois vocês comentam se vocês também têm isso. E é isso, gente. Esses foram meus pontapés iniciais, esses que eu falei, né? Claro, meu pai e minha mãe também foram uma base que prepararam, né, a gente aqui em casa para gostar da leitura. E é por isso que eu leio hoje, né? E eu tenho paixão por livros, né? Eu gosto de ter, eu gosto de comprar, então eu tenho muitos livros que eu ainda não li, eu já quero comprar outros, né? Eu vejo que muita gente também é assim.
E é isso. Hoje eu vou ficar por aqui, tá? Se você tiver também alguma indicação pra eu ler ou algum livro que você quer saber se eu tenho e queira que eu fale, é só colocar aí nos comentários que eu falo pra vocês. Então eu me despeço com esses aqui, que foram livros importantes na minha leitura, e já indico para que você já vá atrás desses livros para você comprar. Falou? Um abraço.